E desde que Jesus se torna invisível, com a sua morte crucificada e ressuscitada, com Deus Abá, Criador de filhas e filhos, a reconhecer Jesus como o seu Filho muito amado, a quem era preciso escutar e seguir, e não à casa real de David, nem ao rei David, nem aos seus sucessores, nem ao seu mítico Messias, que isso era tudo mítico, isso era tudo mentira, era tudo idolatria. O grupo dos 12 fica na expectativa de que, depois desta morte crucificada de Jesus, Deus intervenha diretamente na história para repor o crucificado como o vencedor. O entronize, de certa maneira, na história como o vencedor. E o entronize no poder, é claro. E o grupo dos 12 o que queria era Jesus entronizado no poder para eles serem os seus ministros. Os seus ministros. Aqueles que estariam no grande destaque no exercício do poder. E é por isso que não se afastam de Jerusalém. Jesus bem lhes diz para irem para a Galileia, que lá o verão. Mas para a Galileia não vão eles. E eles agarram-se a Jerusalém. Não largam Jerusalém, é que matou Jesus. É que crucificou Jesus. E isto é tremendo. É tremendo. Como estes homens, digamos, tão fanatizados pelo projeto do poder, se tornam insensíveis. Se tornam até cruéis consigo próprios. Cruéis com a memória de Jesus. Porque a cidade que acabou de matar, de crucificar Jesus, o templo que acabou de crucificar Jesus, de condenar Jesus à morte e crucificá-lo em coligação com o Império de Roma, pois eles passam por cima de tudo isso. Este grupo dos 12, com Pedro a liderar, passam por cima de todos esses factos e continuam a pensar que é no templo que é dentro do templo que devem permanecer, que é o templo que é o grande espaço de Deus, e ficam ali na expectativa de que Deus finalmente se revele, e acabarão por interpretar o próprio Pentecostes como uma revelação do Deus poder que confirma o seu Messias no poder. Interpretarão assim. E a prova é que aí está o discurso que o autor deste segundo volume do Evangelho de Lucas, que as comunidades que escrevem este segundo volume do Evangelho de Lucas, colocam na boca de Pedro, nesse mesmo dia do Pentecostes. Quer dizer, que o Espírito Santo não tocou no grupo dos 12. Não tocou, não atingiu, não transformou. Não conseguiu transformar. Nem o Espírito Santo conseguiu transformar esta cabeça, esta mentalidade, este fanatismo do poder que o grupo dos 12 tem. Está absolutamente possesso deste fanatismo do poder. E o Espírito Santo não consegue. E a prova é que o discurso que Pedro é posto a dizer à multidão no dia de Pentecostes é um discurso desgraçado. Do ponto de vista de Jesus, é um discurso anti-Jesus. É um discurso anti-Jesus. Quem conhece Jesus não pode rever-se neste discurso que quem escreve este segundo volume do Evangelho de Lucas coloca na boca de Pedro. E coloca na boca de Pedro porque é assim que vê que o Pedro e o seu grupo estão a procurar conduzir as coisas. E, portanto, nesta forma literária de apresentar os acontecimentos, literária e teológica de apresentar os acontecimentos, faz um discurso e põe Pedro a dizer um discurso que é anti-Jesus.
É o discurso já do Cristo vencedor. Do Cristo vencedor. E não de Jesus crucificado, no qual Deus, Abá, Criador e nosso Abá de todos os povos, se revê e diz e propõe como modelo para todos os seres humanos. Este é o meu filho muito amado, escutai-o, praticai-o, e por ele sede outros ele. Não. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, nesta forma literária de apresentar os acontecimentos da chamada primitiva igreja, no após morte crucificada de Jesus, fica bem claro que no seu discurso, digamos que um dos momentos altos do seu discurso é quando ele faz uma referência a David. E diz: eu via constantemente o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, a fim de eu não vacilar. Por isso o meu coração se alegrou, a minha língua exultou, e até a minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha vida na habitação dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a decomposição. E diz depois, ele primeiro cita este texto atribuído a David, e depois diz: irmãos, seja-me permitido, está a falar aos judeus, irmãos, seja-me permitido falar-vos sem rodeios. O patriarca David morreu e foi sepultado, mas como era profeta, sabia que Deus lhe prometera que um dos descendentes do seu sangue havia de sentar-se no seu trono. Cá está o poder. Havia de sentar-se no seu trono. Cá está o Messias poder, o Messias vencedor. Senta-se no trono, é o vencedor. Só o vencedor que derrota os inimigos, que esmaga os inimigos, é que fica no trono. Tem direito ao trono e pode sentar-se no trono. O vencido, o esmagado, não. E portanto, e depois diz: veio e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo. Cá está. Já não é Jesus, é Cristo. Veio e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo. É o mítico Cristo da casa real de David, o Messias da casa real de David, mas era uma concepção mítica, idolátrica, com a qual Jesus nunca se identificou, sempre combateu ferozmente. Disse que era satânica, diabólica, demoníaca. E sempre recusou ir por aí. E ela aqui está afirmada pela boca do seu inimigo maior, que era o que foi o Simão Pedro. Digo inimigo no sentido de opositor. Foi sempre opositor até à morte crucificada de Jesus, e pelo que se vê, continua a ser opositor mesmo depois da morte crucificada de Jesus. Aqui já está transformado em Cristo, o Messias da casa real de David. É preciso perceber isto, porque nós traímos o movimento de Jesus. Traímos Jesus. E depois edificámos o Ocidente sobre esta mentira, sobre esta traição, sobre este desvio de Jesus, sobre um mítico Cristo, em vez de com Jesus e o seu sopro maiútico, o seu sopro de fecundidade, que nos faz plena e integralmente humanos. E diz que foi a este que Deus ressuscitou. E disso somos testemunhas. E cá interpreta ressuscitou como o vencedor. Tornou o vencedor. E portanto o foi sentar no trono de David. Cá estava de novo a casa real de David, em grande plano, em grande afirmação, depois de séculos e séculos de humilhação. Cá estava. Iam esmagar os inimigos. Mas não. Esta não é a via, Jesus. Esta é a via mítica, do mítico Cristo. A via do poder político da casa real de David, que por a ter contestado a essa via e ter apresentado uma alternativa radical a ela, Jesus acabou crucificado como o maldito. Não está no trono, é o maldito dos malditos. E ainda hoje está absolutamente erradicado das igrejas, da sociedade, de toda a humanidade. Já prosseguiremos.